Bitcoin ou ações? Qual é o mais seguro? Pessoal, eu coloquei aqui na inteligência artificial. Vamos ver comigo, em tempo real, o que a inteligência artificial diz sobre isso. E no final eu vou fazer uma conclusão para vocês aqui, se eu concordo ou não com os pontos que foram apresentados. E depois vocês comentam aí abaixo o que vocês acham a respeito, né? Porque o mercado é bem dividido nessas questões. Então vamos lá, Bitcoin ou ações? Qual é o mais seguro? Aqui a inteligência artificial fala, ó, segurança em investimentos, baixa probabilidade, tá, beleza, vamos pro próximo. Probabilidade de perda total. O Bitcoin, baixa, mas possível. E aqui as ações ele fala que não tem nenhuma chance de perda total das ações. Particularmente eu acho que isso aqui é mentira, mas beleza. Aí aqui ele fala dos pontos do Bitcoin. Rede nunca foi hackeada em 16 anos, perda individual. Realmente, Bitcoin, se você perder as chaves privadas, já era. Então, acabou para você. 20% da rede 20% dos bitcoins que foram minerados já foram perdidos, né? Por pessoas que morreram, perderam as chaves, né? Tem um cara que jogou um HD fora lotado de bitcoin. Isso daqui é verdade. O Bitcoin, as pessoas têm que entender que a autocustódia do Bitcoin é como se fosse o dinheiro físico. Se você estivesse andando na rua lá e perde sua carteira, já era, perdeu seu dinheiro, entendeu? Seu dinheiro estava ali. Mas ele está falando aqui que isso não acontece com ações, né? Porém, se você for diluído, né? Por exemplo, o que aconteceu com a Argentina. Imagina você tá lá, vamos falar assim, há uns 30 anos atrás que seja, e você começou a montar lá a sua carteira de investimento, mas porém só com ações do país da Argentina, nada de dolarizar o patrimônio, que nem hoje em dia no Brasil se fala muito. Cara, basicamente, você pode não ter perdido ali no número, mas aquele dinheiro não compra mais nada. Para mim, aquilo ali chegou a zero, você perdeu tudo sim, né? Enquanto no Bitcoin, se você fizer o feijão com arroz certinho, mas beleza, aí eu tenho meu viés, né? Como diriam assim, eu tô bem enviesado assim pro lado do Bitcoin, mas vocês estão vendo aqui que o primeiro ponto aqui, o vencedor, de acordo com a inteligência artificial, são as ações, né? Perda total é evento extremo para inteligência artificial. Então vamos para o segundo ponto, quedas máximas históricas, né? Os drawdowns. E aqui o Bitcoin vai perder novamente, né? Vamos lá. Bitcoin, pior queda, 93% em 2011, né? Mas aqui eu acho que nem deveria contar, porque aqui é o início da rede, né? O início da rede ninguém nem sabia para que era, né? Tava em fase de teste, né? Querendo ou não, o Bitcoin é um ativo muito recente, pessoal. E ele já subiu tanto. Imagina daqui a 10, 15, 20 anos. Eu acho que esse cenário vai mudar completamente. Na minha cabeça, as ações das empresas vão ser baseadas, a maioria, em Bitcoin. Eu acredito que a gente vai passar por um período de turbulência ainda no curto prazo, porém lá na frente eu vejo isso. Eu vejo que as empresas vão criar produtos eficientes, reais, né, que vão ser perenes, e aquela empresa vai crescer, porém ela vai ter nos seus caixas Bitcoin, não vai ter dólar, não vai ter outras coisas. Mas isso aqui é o que está na minminha cabeça, né? Então beleza, 2018 menos 83%, em 2022 77%. Esses são os drawdowns mais pesados aí do Bitcoin. Aí ele fala que o tempo para recuperar, de 1 a 3 anos para recuperar. E aqui o Ibovespa ele fala que é mais rápido do que o Bitcoin, né? Eu não acredito. O Ibovespa ele fala que foi só a partir de 2020, né? Então vocês já percebem os dados aqui. Ele pegou o Bitcoin lá no início, mas o Ibovespa não pegou lá antes da criação do Plano Real, né? O que aconteceu e tudo mais, né? Ou que seja no começo do Plano Real, para ser justo. Enfim, aí 58%, a maior queda, e 48% em 2014 a 2016, né? O tempo ele leva de 2 a 5 anos para se recuperar. Eu acho que não se recuperou até hoje, mas enfim, né? Também não sou um especialista nessa parte, pessoal, vocês têm que entender isso, mas os dados estão aí, né? Beleza. E aí o S&P 500, 51% em 2008, 34% em 2020. E leva de 1 a 4 anos para se recuperar. E aqui eu acho interessante como eles só colocaram os drawdowns, né? Porque o Bitcoin se recupera assim rápido. Ele não só se recupera, mas ele entrega muito mais valorização. Se alguém tivesse aqui na queda de 2018 e tivesse passado por essa queda e segurado, em 2022 já estaria com muito lucro. E aí em 2022 teria outra queda de 77%. E se ele segurasse até o período de hoje, 2025, esse cara estaria milionário, entendeu? Dependendo do valor que ele tivesse
em Bitcoin, né? Dependendo do quanto ele tivesse. Mas essas coisas não são, né? Você vê, pessoal, que se eu quiser defender um ponto de vista, eu vou colocar as informações que eu acho importante para aquele ativo, né? Mas é isso que eu acho interessante para o canal, porque eu estou trazendo aqui a opinião de uma inteligência artificial que pega os dados que estão na internet e que tem alguém por trás, né? Aí a gente está usando aqui o Grok, né? Que é do Elon Musk, né? O Elon Musk ele é um entusiasta de criptomoedas e tudo, ele tá nesse mercado porque ele é meio malucão das ideias, né? Mas enfim, vamos ver, pessoal, e vamos continuar aqui para ser breve e chegar logo na conclusão. É que eu não consigo ficar quieto, pessoal. Então eu vou vendo as coisas aqui e falo, pô, mas e aí? Não mostrou essa parte, entendeu? Aí beleza. O S&P 500, como eu tinha falado, né? Então aqui, Bitcoin sofre quedas 3 vezes piores e mais frequentes, né? Que ele falou. Então, no segundo ponto, Bitcoin também perdeu, segundo a inteligência artificial. Agora aqui, riscos regulatórios, risco regulatório no Brasil, no caso aqui. Então, o risco Bitcoin, vamos lá primeiro. A tributação de 15% a 22,5%, declaração mensal, se você vender acima de 30k, ações 15%, se for day trade ou isento, caso você venda menos de 20 mil por mês, né? Pelo que eu tô percebendo aqui, entendi, né? Banimento do Bitcoin é possível, exemplo, ele deu um PL aqui, ou seja, mais uma coisa, pessoal, nem sabia disso aqui, ó. Mas, ó, ele fala, a inteligência artificial fala que é possível o Bitcoin ser banido do Brasil. Porém, eu acho que isso não vai acontecer porque a China já tentou várias vezes e não conseguiu. Mas e se acontecer, pessoal? Vocês vão preferir realmente, não, o Brasil baniu o Bitcoin por conta disso, eu vou continuar nas ações. Será se é isso mesmo? Ou será se eles estão tentando controlar a gente? Porque o Bitcoin, ele te dá soberania financeira. E a gente sabe aí que as finanças são muito importantes para a vida de toda a população. Não é à toa que quando o anticristo vir e começar a grande perseguição, né, a grande tribulação, uma das coisas que vai estar ali imposta para que as pessoas larguem a fé em Jesus, larguem a fé em Cristo, é exatamente a parte financeira. Ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca, né, o número do seu nome. Então, aí vocês percebem, pessoal, será que a gente tem que confiar até quando no Estado? É o Estado que vai oprimir a gente naquele tempo final. Então, enfim, né, continuando aqui. Então, banimento possível e de ações já é impossível, né? O CVM protege. Então tá bom, tô protegido pelo CVM, beleza. Tá bom, né? Então, custódia. Você é o banco, né? Ou se você deixar na corretora, aqui tá falando que a corretora pode falir, aquilo que eu venho falando para vocês, né? Corretora com FGC até 250 mil, né? Se ele tá falando aqui daquele fundo garantidor de crédito, né? Que até 250 mil. Antes não tinha isso daqui é uma coisa nova, né? Do 250 mil aí do FGC. Porém, é uma briga para conseguir, né? Eu nunca... Não ouvi falar de ninguém que acabou tendo um problema em algum fundo e que foi resgatado, foi tranquilo de resgatar isso daí, né? Então, o Bitcoin, beleza, se tiver na corretora e falir, e você precisar do Estado, aí você vai pastar, meu. É por isso que a gente fala aqui, aprende autocustódia, não é um bicho de 7 cabeças. Aprende, estuda, 1 hora todo dia, meia hora que seja, aprende, vai testando e começa a fazer autocustódia. O risco da autocustódia é você mesmo. Agora, o risco de falência de uma corretora, aí inúmeros fatores podem acontecer, né? Então, aqui, novamente, no ponto 3, ele dá ponto para ações. Ações ganham em proteção institucional. O ponto 4 aqui, segurança para o brasileiro médio, né? Minha visão aqui é a seguinte, eu não vou ficar quieto, entendeu? Eu vou falar. Minha visão é que o brasileiro médio e o brasileiro pobre só vai conseguir sair dessa situação se comprar Bitcoin. Ah, mas não sobra nenhum real, mas compra um pouquinho, meu. Faz um esforço, paga a primeira conta que você paga é a do Bitcoin para você, pro seu eu daqui a 10, 20 anos, 30 anos. Você vai mudar, entendeu? É o único mecanismo. O governo e as instituições, isso não é teoria da conspiração, eles querem acabar com a classe média. Eles querem acabar com a classe média, por quê? Porque o comunismo é isso, é a elite, os governantes, a elite e a classe pobre, entendeu? Todo mundo na mesma classe. É por isso que o país não evolui, não vai para frente, não tem incentivos para isso. Só tem incentivo para quem é desonesto, para quem, sabe, quer mamar na teta. A verdade é essa, pessoal. A grande verdade é essa. Então vamos para o ponto 4 e ver o que a inteligência fala para a gente, né? Segurança para o brasileiro médio. Perfil de 10 a 100 mil, um perfil iniciante, né? Mais seguro, ações, via ETF. Então ele considera ações que são mais seguros para um brasileiro médio que tem um perfil investidor de 10 mil a 100 mil reais, que é o iniciante, né? Quer dormir tranquilo, ações de dividendos, né? Então, tipo assim, quer dormir, você cria aquela carteira, né, de renda mensal, né?
entende de custódia fria e hold de Bitcoin, beleza. Então ele está falando aqui, o perfil. De 10 a 100 ele fala que é iniciante, então o mais seguro seria as ações. Para a pessoa que quer dormir tranquila, não quer ter dor de cabeça, coloca em ações, né? E beleza, o cara vai comprar, né? Ele vai comprar, como é o nome? IRB, vai comprar IRB, né? Aí ele vai dormir muito tranquilo, né? Ou Oi, né? Comprar Oi. Entende de custódia free e hold, aí Bitcoin, mas aí ele recomenda só de 5 a 10% da carteira. Enfim, a conclusão, ações são mais seguras. Aqui no final, enfim, ele deu totalmente para ações, né? Bitcoin é seguro enquanto você for disciplinado, chave privada, mas para 99% das pessoas, ações são a escolha segura, né? Então é aquilo, você ao invés de estudar, de aprender e de se proteger, você prefere ficar confiando em uma entidade, né? Porque assim, aí você vai começar a investir em ações. Aí os caras pegam e falam assim, mas você tem que analisar boas empresas, tá? Como que analisa a empresa? Aí eles vêm com uma lista gigantesca, olha isso, olha aquilo. Se o brasileiro médio não consegue estudar autocustódia de Bitcoin, que é você guarda as palavras-chave no papel, você vai analisar toda essa lista aí para ver que ação é a mais recomendada? A grande verdade é que você vai seguir a dica de um influenciador, de um corretor, de um acionista, que esse pessoal quer ganhar dinheiro em cima de você com a corretagem. Aí você vai lá, não, vou comprar aqui, vou comprar Oi, né? Vou comprar IRB. Agora que caiu, todo mundo fala, né? Todo mundo é gênio, né? Agora que quebrou. Americanas, antes da quebradeira. Mas depois todo mundo é gênio. Mas antes, todo mundo, não sei o quê. Então é isso, pessoal. Essa é a opinião da inteligência artificial, né? Minha opinião é diferente quanto a isso. Eu já investi em ações, já investi em fundo imobiliário e acredito que tudo é lixo enquanto estiver atrelado ao governo, a nossa moeda, que basicamente a nossa moeda é lastreada no dólar, que o dólar é lastreado na confiança do mundo inteiro, né? Enfim, pessoal, comenta aqui se você discorda, se você concorda comigo. E é isso, até o próximo vídeo.